Não sei se vai ficar muito bom, porque isso fica descendo muito. Vou deixar aqui atrás pra ver. Beleza. Aí vai responder essa questão aqui no Enem. Eu não sei o ano certinho que ela caiu, não sei se foi 2023 ou 2022. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo o lá dessa questão que caiu na prova. E qualquer dúvida que surja no meio da resolução, vou deixar meu Instagram aí embaixo também, para que vocês possam tirar suas dúvidas. E sem mais delongas, vamos responder a questão agora. Primeiro, é bom saber o que a questão está pedindo, para que a gente possa seguir o caminho certo para resolução. Então, antes de tudo, bora ler a questão. O artista gráfico holandês, não vou ler esse nome, não quero passar vergonha, criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Já tem algo muito importante aqui já. Induzindo ao raciocínio de repetição infinitas das imagens. Se ele falar uma repetição infinita, já tem que vir na sua cabeça PG. Você tem que ter essa sagacidade. Você vê uma repetição infinita, você lá lembra o que? PG. Por que PG? Porque PG é o único assunto de progressões sem ser PA que traz a soma dos infinitos. Se é a soma dos infinitos, essa questão fala uma sequência infinita, então só pode ser ela. Só pode ser a PG. Algo sobre infinito não pode ser a PA. Então só vamos trabalhar com a PG nessa questão, que já aborda o assunto desse vídeo, PG. Vamos aprender um pouco de PG resolvendo a questão. Bora iniciar, continuar a leitura. E, inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra, no qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados. De novo, ele deixando a ideia da PG bem explícita nesse texto, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indica a figura. Essa figura aqui começa com um quadrado maior, e ele vai diminuindo infinitamente, e até na imagem ele deixa bem aparente que é uma soma infinita, tem uma sequência infinita de quadrados. Vamos ler a segunda parte agora. O quadrado PRST, esse quadrado aqui, com lado de medida 1, é o ponto de partida. Se ele é o ponto de partida, ele é o A1. E por que o A1? Porque o ponto de partida sempre vai ser o primeiro movimento, sempre vai ser o primeiro impulso, vai ser o primeiro deslocamento. Então se ele é o ponto de partida, ele vai ser o primeiro. Então ele é o A1. Já vamos deixar aqui já. O quadrado PRST é o A1. O A1. Vou fazer aqui. O A1 é o quadrado PRST. Ele é o A1, esse quadrado. Beleza? Consequentemente, os outros vão ser a sequência disso. Depois do 1 vem o 2, então ele vai ser o A2. Depois do 2 vem o 3, então ele vai ser o A3. Isso mesmo. Então vamos deixar aqui já. O A2 vai ser... Ele não deixou aqui a marcação deles, mas bora marcar que seja X, Y e Z. Então o A2 seria o T, X, Z e Y. Deixa só trocar a cor para não ficar tão escondida assim. Z, Y e X. E assim seguir sucessivamente. Eu só não vou colocar o A3 porque ele não colocou aqui os pontos deles. E eu não quero deixar a imagem tão poluída assim. Mas sim, aqui tem um A3 também. Mas vamos iniciar, continuar a leitura para saber o que a questão está pedindo. E até agora nós só estamos fazendo uma interpretação da questão, bem devagarzinho. É claro que na hora da prova não vai ter esse enrolo assim,
vai ser bem mais rápido. Bem, como a gente está aprendendo, é uma questão para aprender, então sem pressa. O segundo quadrado é construído sobre ele, tornando-se o ponto médio da base do quadrado anterior. Ponto médio da base. Se ele tem um ponto médio, ele é o ponto, tipo, aqui tem uma caneta. O ponto médio é o meio dessa caneta. Se é o meio, então esse lado é o mesmo desse. Por exemplo, se esse lado aqui vale 2, esse lado aqui também vai valer 2. Esse lado aqui não pode valer 2, esse aqui 3, porque não seria ponto médio. Se ele tiver 7 no meio é o ponto médio. É a mesma dessa figura aqui. No caso, isso aqui pega no ponto médio desse quadrado aqui. Beleza, foi o que a questão disse. Mas se é 1 o lado desse quadrado aqui tudinho, ao exemplo da caneta que eu fiz, se é 2, o outro lado também vai ser 2. Então, se esse lado é 2 e esse lado é 2, os dois vai ser 4, se for somar os dois lados. Vai ser aqui a mesma coisa. Como o lado desse quadrado vale 1, que é esse lado aqui, deixar ele só um pouquinho mais acima para fazer a representação. Ele vale 1. Se eu dividir ele ao meio, vai ser o 1 sobre 2. Por que 2? Porque 2 significa metade de algo. Se você tem 2 e você quer dividir ao meio, você vai dar 1 para cada. Então, é o básico ainda. Se esse lado aqui vale 1 meio, o outro lado também vai ter que valer 1 meio. Por quê? Porque ele é o ponto médio, lembra? Se um lado vale 2, o outro lado também vai valer 2. É uma definição do ponto médio essa. Então esse lado aqui também vai valer 1 meio. Como a gente pode ver, a questão já deu embaixo já, que realmente vale 1 meio. Vou apagar aqui para não deixar a imagem tão poluída. Não é algo que necessita na resolução da questão, porque já deixou explícito, então sem problemas. Cujo lado corresponde à metade da base, como eu disse sobre o ponto médio. Essa sequência de construção se repete recursivamente, então ele se mantém um padrão, só reforça a linha da PG. Começa com 1 e vai sempre seguindo um padrão. Agora, nessa parte aqui, a gente vai saber o que a questão está pedindo pra gente, o que ela quer. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Então, qual é o comando da questão? O comando da questão é esse daqui. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado? Qual é o centésimo quadrado? Centésimo é 100. Então ele quer basicamente o valor do lado do quadrado 100. Foi a representação aqui para vocês. Depois dessa sucessiva repetição, que vai cortando ao meio o lado, vai chegar num momento que vai ficar bem pequenininho. E esse aqui vai ser o 100, vai ser o centésimo quadrado. Faz a representação aqui embaixo, o azul. Esse aqui vai ser o quadrado 100, quadrado de número 100. Então ele quer o valor do lado desse quadrado. Então vamos mexer nas formas, mexer no assunto para trazer esse valor agora. Para isso, a gente precisa encontrar a razão dessa PG, para a gente ter um norte do que como seguir na resolução, porque sem razão não dá pra fazer muitas coisas. Até dá, mas as alternativas iam estar cheias de letras, ia ter muitas letras aqui, ia subir o nível. No caso desse aqui, a razão vai ser bem fácil de encontrar, porque ele já deixou aqui do lado já os valores dos lados do quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, como eu fiz aqui do lado. O quadrado que eu preciso para o A1, eu quero corresponder o A2. Então o lado do quadrado A1, que é o quadrado PRST, vale 1. Então eu vou substituir aqui por 1. E o lado do quadrado A2, que é o TX e ZY que eu fiz com vocês, é 1 meio, o lado dele. 1 meio. E para encontrar a razão, basta você fazer a divisão do A2 pelo A1. É isso que a gente vai fazer agora. Se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, eu vou encontrar a razão. E a razão é representada pela letra R minúscula.
Portanto, a razão vai ser o... Deixa eu soltar essa letra aqui. Vai ser 1/2 sobre 1. E todo número que tem um número 1 embaixo sempre vai ser ele mesmo, não vai mudar. Então, deixa eu subir mais um pouco aqui para cima. A razão vai ser 1/2. Encontramos a razão. Deixa eu só tirar esse verde aqui, porque senão vai escurecer a razão aqui. Com a razão agora encontrada, que é 1/2, dá para seguir sem problemas nenhum na resolução agora. Agora como? Assim, eu vou fazer a fórmula da PG. Qual é a fórmula da PG? Vou representar ela aqui para vocês agora. A fórmula para encontrar todos os termos na PG é sempre a mesma, não vai mudar para o A1, para o A2. É só uma fórmula fixa para você encontrar todos os termos. Se eu quiser o termo 50, eu vou encontrar o 50 nessa fórmula. Se eu quiser o termo 900, eu vou encontrar o termo 900 nessa fórmula. Você pode fazer o jeito que você quiser, o número que você quiser encontrar. E essa fórmula aqui. Ligaram aqui no meio da gravação. Eu acho que eu cortou alguma parte aí, mas eu vou continuar aqui a fórmula sem problema nenhum. Vou mostrar fórmulas da APG para vocês. A fórmula se dá por isso daqui. É o AN igual ao A1 vezes a razão. Tudo isso para você que é representar pelo R minúsculo. Na PG ela é representada pelo Q minúsculo. Vou fazer aqui junto. O A1 vezes a razão, que é o Q minúsculo, elevado a N menos 1. A N menos 1. Isso aqui é a fórmula da PG. A fórmula que você vai encontrar todos os termos que você quiser. Vou explicar só um pouquinho, só o que cada termo dessa forma aqui quer dizer. O N, ele diz a posição do termo. Se ele for o A1, o N aqui vai ser igual a 1, que é a posição número 1. Se o N for igual a 2, ele é a posição número 2. Se o N for igual a 10, a posição dele vai ser o número 10. Agora, se o AN estiver junto, ele vai ser isso aqui, tá em cima aqui. Isso aqui é como se fosse o AN. O AN igual ao A1. Então o A1 vai ser sempre o número inteiro dele, que vai estar representado logo na frente. Então se o A1 vale 1, tá aqui. Agora se uma representação, o A1 vale 10, vai estar aqui do mesmo jeito. O A1 vai valer 10. Então o N, ele é a posição, e o AN é o valor que ele vale, que pode ser 1 ou pode ser 10, que nesse caso aqui é 1. Voltando aqui, o A1 é sempre o primeiro termo, como eu expliquei para vocês. O Q é a razão, e o N é o que eu já falei a vocês anteriormente, é a mesma coisa desse N aqui. Esse aqui vai valer o 10, aqui em cima também vai valer 10. Agora é só encaixe de valores de substituição, só isso, e nada mais. A questão só pede isso, essa interpretação todinha só para chegar nisso. Dá para perceber que o Enem, ele é uma prova muito interpretativa. Você vai ter que pensar bem sobre o que a questão está querendo. Se você tiver um raciocínio assim, sagacidade total, você vai conseguir fazer uma boa nota na prova, porque os cálculos em si não é tão difícil. Até agora a gente só fez divisão e encaixe de valores. Até agora não fizemos nada difícil ainda. O único complicado, eu acho que seria lembrar apenas a fórmula só. Com a fórmula em mão dá pra fazer qualquer coisa. Agora só substituir de acordo com a questão pede. A questão quer o centésimo quadrado, então é o 100. Então ele quer o centésimo quadrado, então vai ser o A. Deixa eu fazer aqui em cima, vai ficar melhor. Vou fazer de preto. Vai ser o A 100
Porque como eu expliquei para vocês anteriormente, o N ele é a posição do que a questão pede. A questão pediu a posição número 100. Então, o N vai ser igual a 100. Logo em seguida, vem um A1. Um A1 nessa questão, ele vale 1. Então, só vamos substituir ele por 1. Lá em cima. E vezes a razão. A razão aqui, ela é representada pela letra Q minúscula. E como a gente encontrou aqui em cima, ele vale 1 meio. Como a gente encontrou aqui. Então vamos substituir lá em cima. 1 meio. Agora tem que lembrar que a razão ela está elevada a um número. Se está elevado a algum número, você vai ter que deixar entre parênteses e botar o número lá. Só apenas isso. E o número nesse caso vai ser esse número aqui. Vamos deixar lá em cima agora. Que vai ser o N menos 1. Só que nesse caso o N vale 100. Então vai ser 100 menos 1. 100 menos 1. Beleza. Só vou refazer a fórmula aqui pra vocês, porque era pra eu ter feito ela um lado da outra, ficar tranquilo de entender. Mas vou fazer novamente aqui. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A mesma coisa que eu fiz, só fiz substituir os valores. Que o AN vale o A100 nessa questão, o A1 vale 1, a razão vale 1 meio, e esse cara aqui de cima vale 100 menos 1. Só isso até agora, só substituição de valores, nenhum cálculo até agora. Agora é a parte chatinha, a parte menos chata, acredito eu mesmo. É só conta agora, não tem muito o que fazer. Então vai ser o A100, qualquer número vezes 1 vai ser ele mesmo. Então vai ser 1 meio elevado a 99. Por que 99? Porque é 100 menos 1. 100 menos 1, 99. Vamos ver se a questão dá esse número pra gente, pra ver. Porque isso aqui pode ser muito bem já o resultado. Mas se não for, vai ter que fazer umas transformações de acordo com a questão pede. Bora ver. Acabou sendo só isso mesmo, não teve tanta dificuldade não. Vou até puxar aqui do lado. Eita, acabei puxando outra coisa. Vou até puxar ela aqui pro lado, para deixar ao lado da alternativa. Aqui. Só fez a gente devido às transformações de acordo com a fórmula da PG e encontramos o valor. Não foi tão difícil. Apenas o difícil dessa questão está na base da interpretação dela. E descobrir o que é uma PG, o que descobrir. Que descobrir que é uma PG, porque pode confundir com a PA, e saber que o infinito é o PG, que se usa a fórmula da PG, saber como encontrar uma razão, entender o centésimo quadrado. Apenas isso, que é a parte mais difícil da questão. Foi só apenas a interpretação. Com isso a gente chegou muito fácil no gabarito. Gabarito é a letra B. Tá marcado ali que eu tive que apagar. E para ter certeza, deixa eu ver se eu deixei o gabarito aqui embaixo. Letra B mesmo. Tá certinho. E acabou sendo só isso mesmo, o cálculo. O que pegou mais nessa questão foi só a interpretação dela. E foi o mais difícil dela, só isso. Porque o cálculo em si não teve muita coisa. A questão ela basicamente só cobrou divisão, cobrou multiplicação, que a gente tem que multiplicar por 1, e um pouco de potência, de potenciação, que a gente tem que deixar o 100 elevado a razão, no caso, elevado a n menos 1. E a gente só fez o 100 menos 1 que deu 99. Basicamente isso, foi divisão, multiplicação, subtração. E acabou a questão, foi só isso mesmo. Então, você pode ver, não é nem uma questão bastante interpretativa. Foi bom que a gente conseguiu nessa questão também relembrar um pouquinho do PG, relembrar os termos delas, o que cada termo representa. Conseguimos entender também a forma da PG, o que cada termo faz e como encontrar sua razão. E a questão pediu o lado do quadrado. Eu até esqueci de explicar aqui. Esse x aqui vai valer justamente esse valor aqui, 1 meio elevado a 99.
Só isso, não precisa fazer mais transformações, já chegou no gabarito. E é só isso mesmo, e pegar um pouquinho aqui do vídeo só para agradecer ao meu amigo só, que sem ele não seria possível. Ele me emprestou um massa demais. Desejo tudo que há de bom pra ele. Não sei se vou falar o nome dele, não vou. Talvez ele fique bravo, não sei. Mas tamo junto.